26. Nós estaremos lendo dois textos, igreja. O primeiro texto, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do verso 26. Essa primeira passagem da nossa palavra hoje, do nosso sermão. Depois nós estaremos indo lá para o Evangelho de João. Primeira passagem está lá em Mateus 26, a partir do verso 26, igreja, que diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu convido você agora, igreja, ao Evangelho de João, no capítulo 6. Eu convido você a estar conosco no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 41. João 6, a partir do verso 41. A palavra do Senhor diz, João 6, a partir do verso 41. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fique murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Pai, nós te louvamos
Nós bendizemos o seu santo nome. Pai, obrigado por essa palavra que é sua. Pai, obrigado pela mensagem que é sua. Que seja aqui apenas e tão somente dito e pregado, Pai, a sua palavra mediante a ação do seu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos edificar. Que nesse momento nós estejamos por completo, corpo e alma e espírito, prestando atenção, sendo ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja, assim que nós falarmos esse sermão, nós estaremos ceando com o Senhor. Todo domingo de cada mês, todo primeiro domingo de cada vez, nós da Igreja Batista Ágape, aqui em Indaiatuba, nós ceamos com o Senhor. Nós temos esse compromisso. Não há, na verdade, amada igreja, um período correto de se cear com o Senhor. Nós mensalmente nos reunimos. Existem outras denominações, por exemplo, que se reúnem a cada ano para cear com o Senhor. Outras denominações, há um culto especial só de ceia. Mas o mais importante, amados, o mais importante é que nós temos que ter como Igreja de Cristo a consciência de estarmos juntos, ceando com Jesus Cristo como um memorial, como ele mesmo diz, em memória de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo diz, façam em memória de mim. Como foi dito na ministração do dízimo e oferta pelo amado Elias, tudo o que fazemos deve ser feito de coração, com o nosso coração voltado realmente, não a um ritual religioso, não pura e simplesmente preparar o suco, o pão, fazer uma pequena ministração e cear com Jesus Cristo, mas nós temos que entender. Nós temos que entender os motivos. E eu trago hoje essa reflexão, não só em Mateus, como no Evangelho de João. Porque inicialmente ele pregou para os judeus. Ele estava reunido com os judeus, ele era judeu. Para os ímpios. Então, na verdade, o que Jesus Cristo pede para nós é que a gente tenha essa certeza e essa consciência de que nós estamos ceando com o próprio Jesus Cristo, porque nós servimos a um Deus vivo. Então, na verdade, amados, Jesus Cristo está aí junto de você, na sua casa. Jesus Cristo está aqui conosco. Que o Espírito Santo do Senhor possa soprar isso no seu coração. Ele está aqui do meu lado, ele está aqui reunido com a minha família, ele está aí, igreja, com você. Ele está participando desse memorial que é dele. Amém, igreja? Jesus Cristo vive, ele está conosco. Que o Senhor seja bem-vindo, Jesus Cristo, à nossa casa, à casa de cada irmão que está aqui, à casa de cada irmão que, infelizmente, por um motivo ou por outro, não pôde estar participando, mas essa mensagem está sendo gravada, depois nós vamos disponibilizar. E se você é a primeira vez que está vendo, que está ouvindo, dê um glória a Deus aí onde você está. Jesus Cristo vive e está do nosso lado. Está participando desse momento.
E eu quero usar, amados, o primeiro conceito de João, que nós acabamos de ler, que está lá no capítulo 6, os versos 41 a 43 que nós lemos, quando os judeus começam a murmurar, e o próprio Jesus Cristo fala, puxa vida, não murmurem, entendam. A primeira mensagem desse texto é para mim e para você que cremos em Jesus Cristo. O primeiro destaque que eu tenho para esses versos é que eu e você, que somos remidos com o sangue de Jesus Cristo, nós não podemos ter dúvida da presença de Jesus Cristo na minha vida, na vida da minha família, e na sua vida e na vida da sua família. Isso é inquestionável. Amém, igreja? Eu tenho certeza que você está aí dizendo amém. Isso não pode ter dúvida. O segundo contexto que eu gostaria de que nós não tivéssemos nenhuma dúvida que Jesus Cristo é Deus. Não, pastor, mas eu sei, amém, eu sei que você sabe. Mas isso não pode deixar nenhuma dúvida, Jesus Cristo é Deus. E como ele mesmo estava dizendo aos judeus, aos incrédulos, aos ímpios, e esse evangelho serve para mim e para você também, porque existem alguns momentos que às vezes nós temos dúvida, que ele fala aqui para os judeus, para aqueles que estão ouvindo, não murmurem, não duvidem. E como já foi dito aqui, o murmurar, o murmúrio, significa aquele som que vem dos mares. Isso é o murmurar. É um som que dá angústia. A murmuração gera o quê? Angústia. E Jesus Cristo diz para mim e para você, e diz para os incrédulos, e diz para aqueles que ainda não conhecem, não murmurem. Porque a murmuração ela é contrária da oração. A murmuração é contrária da oração. Então, a primeira mensagem é essa, igreja. A segunda mensagem, e que ela está aqui para mim e para você, é que nós devemos mostrar esse Jesus Cristo, que desceu do céu como pão para alimentar a todos aqueles que têm o quê? Fome e sede. Aqui serve para mim e para você, igreja, porque o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja. E é uma base fantástica para nós o quê? Evangelizarmos. Tanto é que quando as pessoas vão conhecendo Jesus Cristo, o primeiro evangelho que nós pedimos para que ela leia, e mesmo nós ministrando, qual é? O Evangelho de João. Para que seja ministrado que ninguém vai chegar ao Pai, senão por Jesus. Esse filho de José, de Maria. Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, ele é a vida eterna. Então esse texto, na verdade, serve para mim e para você também, igreja. Para que seja apresentado Jesus Cristo como a vida, como o caminho e como a verdade. É por isso que entre nós temos que ter a absoluta certeza quem somos em Cristo Jesus. E é maravilhoso nós ouvirmos esses testemunhos, porque no meio desse caos, esses testemunhos provam aquele que nós estamos servindo. Que além dele estar nos protegendo, nos guardando e nos livrando do mal, o trabalho, Deus, ele continua sustentando. Então, esses testemunhos só vêm de encontro, amém, igreja? Com isso que nós estamos falando. Porque a nossa rocha, indiscutivelmente, é o quê? Cristo Jesus.
E o objetivo maior desses textos, e próprio Jesus Cristo fala, de ressurreição, de vida eterna, de salvação. Porque quando ele está apresentando esse texto, quando ele está pregando esse texto, na verdade ele está querendo atingir quem, amados? A todos. Todos. A Bíblia ela foi escrita para apresentar Jesus Cristo para que todos aqueles que ouçam, acreditem e sejam salvos. Por isso que é importante sempre nós aprendermos, nós ouvirmos e passarmos e falarmos. Porque Jesus Cristo aqui está o quê, igreja? Como diz o último verso, ele está ensinando na sinagoga. Ele em pessoa. Ele está ministrando no coração de todos aqueles incrédulos. Jesus Cristo ensinando, ministrando, falando que ele é o pão da vida. E as pessoas elas não entendiam. O pão da vida que vem do céu, o maná que era oferecido diariamente no deserto. Ele, Jesus Cristo, se colocando como esse alimento diário. E se é diário, ele pede para mim e para você, para que eu e você, que a gente se renove, que a nossa vida seja renovada através de Cristo Jesus todos os dias. Porque como o próprio conceito do maná, o maná ele não poderia ser estocado. Se você pegasse uma quantidade maior daquilo que você suportaria comer, ele estragaria. Então o sentido de Jesus Cristo aqui, que ele nos traz hoje como pão da vida, é o alimento diário e necessário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles devem ser renovados diariamente nas nossas vidas, igreja. Diariamente, através das nossas orações, através do nosso jejum, através dos nossos clamores, através da sua vontade, estando ou não estando no deserto. Então, na verdade, Jesus Cristo como pão da vida, e ele deixa claro aqui nesse texto que ele será esse pão da vida eternamente. E é profundo isso. Porque ele diz: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É aí que o pessoal aqui ele entra em parafuso. Ele não entende. Ele não está entendendo do pão, ele não está entendendo da carne. Não é? Jesus Cristo ele estava pregando para os judeus, para os ímpios, para os pagãos, para esse povo que ele estava pregando. Mas o X aqui da questão é que Jesus Cristo estava utilizando, representando a carne e o sangue, que representava a vida em particular de Jesus Cristo. Ele estava se colocando que ele se doaria voluntariamente, motivado pelo amor. Então, a primeira coisa que ele estava evidenciando nessa pregação era isso, que ele representava o quê? O sacrifício vivo. Que a carne dele, o sangue dele, a vida dele seria oferecido como sacrifício, como libação. Por que ele estava falando isso? Para que as pessoas entendessem o que ele estava pregando. Para alcançar aquele povo.
Porque Jesus Cristo, sendo representado quando ele fala minha carne e meu corpo, quando ele fala que meu sangue estará sendo derramado na cruz do Calvário, amados, ele tá buscando o contexto da época. Porque na época essa imagem era familiar, por exemplo, aos pagãos. Então não era absurdo o que Jesus Cristo estava falando, que ele estaria oferecendo o corpo dele e o sangue dele como sacrifício. Por quê? Porque o povo pagão, não judeu, o pagão, que servia a outros deuses, eles ofereciam sacrifícios a esses deuses. E que quando esses pagãos eles ofereciam esse sacrifício, esses animais, eles também o comiam. Então eu sirvo a um determinado Deus, num determinado momento eu oferecia algum animal, oferecendo esse animal, cozido ou não, depois que eu oferecesse a esse Deus, eu comendo esse sacrifício, eu fazia parte integral desse Deus. É como se eu me fundisse nesse Deus. O ato de comer a carne dos deuses significa o quê? Fazer parte dele. Para o pagão. Então quando Jesus Cristo fala, eu sou o sacrifício, o meu corpo será dado, o meu sangue será dado, eu sou o sacrifício. Então o que Jesus Cristo esperava, espera até hoje, que o pagão, ele olhando aquilo, falou, puxa vida, se eu comer do corpo e do sangue, beber do sangue de Cristo, eu farei parte integral, integrante, eu estarei integrado a Jesus Cristo. Percebam isso, igreja. Da mesma forma, os judeus, eles entenderam que o sangue significava vida. Porque eles faziam o quê? A expiação. Isso para o judeu era absolutamente comum. É por isso que ele se apresentou também dessa forma aos judeus, como sacrifício vivo. Era como se ele trouxesse para dentro dos judeus a própria vida de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, nós quando participamos da ceia, evidentemente, o pão representa o corpo, é representativo. O suco representa o sangue. Na verdade, não tem nada de religioso. É como se mensalmente eu estivesse renovando a essência de Jesus Cristo na minha vida, igreja. Isso é profundo. É como se a cada mês o Espírito Santo, o próprio Deus, ele ministrasse no meu e no seu coração. Eu estou renovando em você, igreja, a essência de Cristo. A essência do Cordeiro. Amém, igreja? Diga um amém aí, um glória a Deus onde você está. A ceia do Senhor, ela está muito longe, mas muito longe, infinitamente longe de ser apenas um ritual evangélico. É a certeza de que eu estarei sendo renovado por Jesus Cristo. E é profundo.
É por isso que esse paradoxo que explica o que é paradoxo? É um argumento que contraria os princípios básicos do pensamento. Porque a essência do Evangelho, esse é o paradoxo, a essência do Evangelho, a essência das boas novas é Cristo crucificando a própria vida. Esse é o paradoxo. Essa é a essência. A essência da minha santidade, da sua santidade, é a presença de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Desta forma, corpo e sangue, representados pelo pão e pelo suco de uva. Que mostra o que, amados? A essência do Evangelho. E Jesus Cristo, que é completo, ele apresenta um outro paradoxo, extremamente importante, que está lá, você não precisa abrir, eu vou ler. 16:25 de Mateus. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É maluco isso, mas é verdade. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque Evangelho, Jesus Cristo, são atos de renúncias diárias. São atos de fazer a vontade de Deus. Sim ou não? É uma morte diária. Difícil, muito. Então é esse Evangelho, não é? Que a gente pode dizer que é a essência da morte de Jesus Cristo. Eu sacrifico a minha vontade, como Jesus Cristo sacrificou a vontade dele. Porque nós sabemos que depois da ceia, como diz a palavra, nós estaremos chegando lá, depois que ele ceiou com os apóstolos, eles cantaram um hino, um louvor, e foram para o Monte das Oliveiras. E a partir daí, Getsêmani e cruz. Amém, igreja? Então, na verdade, todo esse conceito do corpo e do sangue representam o quê? Vida eterna. Que tem que ser pregado, que tem que ser mostrado. É por isso que eu separei, por favor, vamos lá em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, nós lemos a partir do verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, o abençoou e partiu, e deu aos discípulos: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam. Bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Na verdade, amados, a essência aqui, o conceito aqui, que quando Jesus Cristo estava apresentando para os discípulos dele, quando falamos de João, no Evangelho de João, eles estavam falando para quem? Jesus Cristo estava falando para quem? O conceito para quem? Para os judeus, para os pagãos, para os ímpios.
O mesmo conceito aqui é para os discípulos. Apenas com uma diferença. E é isso, e que eu gostaria de dizer, e uma das grandes características que deve nos diferenciar do mundo, é a comunhão. Porque no verso 26 começa, enquanto comiam. Então, todos ali estavam em quê? Em harmonia com Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele falasse aqui, os apóstolos iriam receber o quê? Como verdade absoluta. O que me diferencia e o que te diferencia do mundo é que nós cremos na ceia. Nós cremos em tudo aquilo que Jesus Cristo nos deixou. Em comunhão. É por isso que um dos alicerces, e nós falamos muito disso, igreja, um dos alicerces da igreja, ela deve ser o quê? Comunhão. Para que haja o quê? Unidade. Unidade da palavra. É por isso que eu trago a minha família para esse texto. Enquanto comiam, ou seja, enquanto havia harmonia, enquanto todos comungavam, enquanto todos estavam esperando Jesus. Puxa vida, o que o mestre vai falar agora? Que amor é esse, igreja? Um homem que fica 3 anos e meio ensinando aos discípulos, que um pouco antes da sua morte, ele nos deixa a ceia, para nos mostrar a essência dele. Participem da minha essência. É por isso que Jesus Cristo se faz presente no nosso meio. Ele está aí, ele está aqui. Amém, igreja? Eu creio nisso. Que o Espírito Santo possa soprar isso no seu coração. A gente possa sentir a presença de Cristo. Jesus Cristo está no centro da nossa igreja. Amém? Ele está aqui agora. Ele está participando. A ceia do Senhor, ela é muito forte, amados. Ela é muito intensa. Porque esse pão, esse corpo é o nosso alimento diário, é o alimento espiritual, é o alimento do renovo, da esperança, da fé. O sangue, representado por quê, igreja? Pela uva, pelo suco da uva. Da onde? Da videira. Deus é o agricultor, Jesus Cristo é a videira, nós somos o quê? O fruto. E ele pega esse fruto e faz o quê? O suco. Bonito isso. Nós fazemos parte da essência de Cristo, igreja. Então, muito longe de um ritual, muito longe de um ato religioso, Jesus Cristo nos traz para a ceia do Senhor para que os nossos pecados sejam redimidos. Que momento maravilhoso, igreja, que nós temos a cada mês de pedir perdão. Porque sangue representa o que, igreja? A morte de Jesus, mas a nossa propiciação. Porque no Antigo Testamento era o expiar, era o capar, era o cobrir. No Novo Testamento é o que? A propiciação, o Cordeiro de Deus que faz o que, igreja? Que tira o pecado. Tira o pecado do mundo, tira o meu jugo, tira o meu pecado. Se às vezes durante o mês eu me comporto de uma forma um pouco errada com a minha mulher, e às vezes infelizmente eu cometo alguns atos de injustiça,
com os meus filhos. Esse é o momento, igreja, que Deus, que o Espírito Santo nos dá, de nos redimir através de quem? Do sangue. Muito mais do que um ritual, uma oportunidade de eu pedir perdão para Deus. Porque antes de eu pedir perdão para alguém que eu feri, às vezes a gente fere sem saber, igreja. Nós como pastor, então, meu Deus, eu oro para Deus, Deus me selecione as palavras, as minhas atitudes. Então, na verdade, a ceia, ela serve para esse momento, amém, igreja? Para que eu e você nos coloquemos de uma forma de submissão ao Senhor. A celebração da ceia, ela, a cada mês, ela continua viva na minha memória, na sua memória. Porque é a oportunidade que nós pastores, os presbíteros, os ministros de louvor que nós temos, os líderes de AME, todos nós como igreja, nós temos a oportunidade de mostrar o que é a cruz de Cristo, o sacrifício, o amor. O momento que nós, como líderes, como ministros do Evangelho, temos nos nossos louvores, em toda a liturgia da ceia, de nós lembrarmos, nos lembrar e lembrar a todos nós, filhos de Deus, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, que Jesus Cristo voltará, que Ele está próximo. É uma grande oportunidade, igreja, para nós nos fortalecermos como igreja, fortalecermos como corpo. Amém, igreja? Era essa a mensagem que eu tinha para nós hoje. De um Jesus Cristo que, quando começou a falar do seu evangelho, se preocupou com todos. 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 Tudo aquilo que está nos evangelhos, igreja, tudo. E nós logo estaremos fazendo, eu já conversei já com Paulo, com Elias, nos cultos de oração, de estudo e oração. Em breve nós estaremos falando da essência do Evangelho de Mateus, que foi escrito para quem, igreja? Para os judeus. É por isso que começa com a genealogia. O Evangelho de Marcos, de Lucas. Amém? Então, na verdade, amados, o Evangelho de Jesus Cristo, ele se preocupa, sempre se preocupou com todos aqueles que, para que eu conheço, e a nós, a ceia, é para nós, igreja. A ceia é para nós, que já conhecemos, que já vivemos. Isso aqui é para nós, é para a igreja dele, igreja. Que ele faz eu e você lembrar de toda a bondade dele. Amém, igreja? Tudo que representa o corpo e o sangue dele. Tudo. A ceia é para nós, é para a sua igreja, para que a gente tenha esse privilégio, e nós temos, igreja. É por isso que eu sempre falo, eu não canso de dizer, igreja. Minha oração é que todos participem do culto de ceia, que é um momento único que nós temos, de nós lembrarmos a quem servimos, ao Cordeiro. E hoje, mais uma ministração, e eu já disse isso, nós teremos sermões e mensagens para falar do que representa a ceia. Amém?
Nesse momento, como a própria palavra de Deus diz, antes de nós tomarmos a ceia, antes de nós orarmos, abençoando e consagrando os elementos, eu peço a você, em nome de Jesus, que você, nesse momento, como diz a sua palavra, examine-se, pois, antes de tomar, antes de cear. Examine-se. É uma grande oportunidade, igreja, que nós temos. Examine-se. Vamos ficar 2 minutos nos examinando. Eu oro para que o Espírito Santo, nesse momento, possa fazer com que você se lembre, para que você peça perdão a Deus de eventualmente algum pecado, algum ato falho que você teve, alguma iniquidade. Que a gente tenha esse momento para se examinar em nome de Jesus.